Olha, pessoal, o governo Lula tem comemorado com bastante vigor esses números aqui do CAGED, né, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados aí, referentes, os dados referentes a fevereiro, demonstrando que o Brasil criou mais de 3.006 vagas de emprego aí, com carteira assinada, né, no mês de fevereiro. Olha que coisa maravilhosa e tudo mais. E eu sempre digo, mais emprego é sempre uma coisa positiva, é sempre uma coisa muito interessante para o Brasil, não tenha dúvidas, né? Só que o grande ponto é que, por outro lado, a taxa de desemprego no Brasil, no trimestre que se encerrou em fevereiro, não apenas nesse mês, mas no período de dezembro, janeiro e fevereiro, portanto, dezembro do ano passado, janeiro e fevereiro de 2024, essa taxa atingiu 7,8%, que é um aumento em relação ao período anterior de 0,3 pontos percentuais. É um fenômeno que eu já comentei aqui no canal em outras oportunidades e faço eco neste vídeo. O Brasil tem vivido já há vários anos uma tendência de queda no número do desemprego, no percentual do desemprego, mas essa queda já tem dado sinais de arrefecimento. É um ritmo que já está caindo e o risco maior, o problema maior é a reversão desse cenário. Vamos conversar sobre esse tema aqui, mas antes não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, eu falei em outro vídeo aqui no canal, em outra oportunidade, a respeito dos últimos números, né? Os números anteriores a esses aqui, sobre o desemprego, mostrando que caiu, e caiu em todos os estados brasileiros. Aliás, não caiu em todos os estados brasileiros, caiu em 2, se manteve estável em quase todos os estados. O desemprego aumentou em 2 e caiu em 2. E aí a gente fica com aquela questão, né? Como que o desemprego em nível do Brasil caiu consideravelmente naqueles números lá, se de forma geral a coisa ficou estagnada. Aí nós comentamos aqui no canal, na época analisamos os detalhes a esse respeito para concluir que, na verdade, o número dos desalentados é que aumentou, especialmente no Rio Grande do Norte. Desalentados nada mais são do que pessoas que desistiram de procurar emprego e que passam, portanto, né, vai entender, a ser consideradas como pessoas que não estão desempregadas, não engrossam ali as estatísticas do desemprego no Brasil. Mas eu já vinha falando que há uma tendência clara de perda no ritmo da criação de empregos. E eu falei lá atrás, isso aí pode chegar num patamar de estabilização ali, chegar num platô, ou pode ser que isso comece a aumentar, o número do desemprego comece a aumentar. E olha só, realmente parece que a coisa está se invertendo aí, né? Nós vínhamos, né, esses dados aqui são bastante interessantes, de 2012 para cá, dá para a gente comparar a evolução do desemprego aqui, como ele se comporta em cada época, né? Mas veja que, de maneira geral, desde março de 2021, ou seja, no pós-pandemia, a queda no desemprego vem seguindo de uma forma bastante acelerada. É engraçado o pessoal do Lula tratar a questão do desemprego como sendo um mérito do Lula, né? Falando caiu para o menor patamar e não sei o que, tal. Mas se você olhar pelo gráfico, a taxa de queda no desemprego aqui maior foi durante o período do governo Bolsonaro, né? Aqui, entre dezembro de 2019 aqui, e esse pico em meados de 2020 foi repetido em março de 2021 aqui, estamos falando da pandemia, não tem como você não levar isso aqui em conta, né? É um cenário completamente atípico que foi prontamente revertido, né? Então, se você considerar aqui o início do governo Bolsonaro e o final, e não é justo considerar dessa forma porque a economia brasileira perdeu muito do seu ímpeto nesses 2 anos de pandemia, mas se a gente considerar assim, vamos ver que é uma tendência de queda muito íngreme aqui, mais de 3 pontos percentuais durante o mandato do Bolsonaro. Se o Lula mantivesse esse padrão, a gente chegaria ali com algo perto de 5% aí, de taxa de desemprego, que seria o menor número da história, em pleno emprego, com certeza, né? Então, veja que esse ímpeto aqui da redução no desemprego caiu consideravelmente já no governo Lula, embora ele comemore os números e tudo mais. Só que você pode ver aqui no finalzinho desse gráfico, né, se minha cabeça não estiver na frente, tá não. Aqui, ó, fevereiro de 2024, que ele fez uma barriguinha para cima.
ele estava caindo, né? Deu uma leve acentuação aqui no início do governo Lula, mas foi caindo de forma considerável até chegar aqui na virada do ano, e então deu essa subidinha aqui no trimestre que se encerra no mês de fevereiro, portanto, né? Então, houve uma queda no ano de 2023, mas esse cenário parece estar se revertendo aí. Esse patamar aqui de taxa de desemprego, então, demonstra que houve um crescimento no número de pessoas que estão procurando um emprego hoje, né? 332 mil pessoas em busca de uma ocupação, que é um aumento de 4,1% nesse total, no total brasileiro de pessoas desempregadas entre o trimestre anterior e o final de fevereiro de 2024, né? Um aumento de 0,3 pontos percentuais. Então, se você extrapolar isso para todos os trimestres, são 4 por ano, então, em um ano, a taxa, em pontos percentuais do desemprego, aumenta 1,2 aí. Em 4 anos, são quase 5% aí de desempregados a mais nesse número aqui, né? Saltaria, estou extrapolando bastante aqui, né? De mais ou menos 8% quando o Lula assumiu o mandato para algo perto de 13% aqui nessas máximas históricas da época do Michel Temer, né? É importante mostrar aqui, inclusive, o quanto que a crise econômica do governo Dilma foi deletéria para a economia brasileira, né? Olha o tanto que o desemprego aumentou nessa época, praticamente dobrou nesse período da crise da Dilma Rousseff, e a duras penas ele foi sendo corrigido para baixo aqui durante o governo do Michel Temer e mais ainda no governo Bolsonaro, que colocou a casa ainda mais em ordem. Mas veja o talento que o PT tem para conseguir esses resultados, né? Então, a questão aqui do CAGED, a diferença dessa criação de empregos aqui para a taxa de desemprego que aumentou, pode ser explicada por vários fatores. O primeiro conforme eu falei na notícia lá sobre o trimestre encerrado em fevereiro, é dezembro, janeiro e fevereiro, 3 meses. Então, ainda que fevereiro tenha tido uma criação de emprego positiva, pode ser que os 2 meses anteriores tenham contribuído para diminuir essa média de forma geral. É uma média trimestral, um valor trimestral, né? E o outro ponto é o seguinte: CAGED leva em conta apenas gente com carteira assinada. Os dados sobre desemprego não podem se restringir apenas a isso, porque tem autônomo, tem o informal, tem o empresário, o sócio de uma empresa e tudo mais, ou o sócio remunerado por aquela empresa ali, e outras formas de trabalho também que são consideradas aí para tirar uma pessoa do desemprego e colocá-la no montante ali, que são 100 milhões de pessoas trabalhando, né, pessoas ocupadas, né? Então, não dá para comparar os resultados do CAGED com isso, porque você pode ter ganhado 300 mil empregos aí com carteira assinada em fevereiro e perdido 300 mil autônomos, por exemplo, e aí o resultado seria equilibrado, não haveria qualquer tipo de mudança na empregabilidade desse período. Só que o que realmente impacta na questão, de fato, desse resultado do desemprego ter aumentado, ficado um número mais desapontador, digamos assim, é a questão da subutilização, né? Ou seja, subutilizado é quem está desempregado, trabalha menos do que poderia ou não procurou emprego aí mesmo estando disponível para trabalhar. Essa taxa de subutilização aqui subiu 0,4 ponto percentual entre o trimestre que acabou no trimestre anterior, né, o trimestre encerrado em fevereiro também, né? Agora, ainda é importante frisar que esse dado aqui está melhor do que em abril do ano passado, que é quando tivemos esse pior cenário aqui. O que não significa nada de forma muito específica, porque aquele valor lá de abril foi revertido já, né, no decorrer do ano de 2023. A ideia é ou você aumentar a disponibilidade de trabalho, ou você pelo menos estacionar isso aí num patamar interessante para a economia brasileira. Mas eu volto a dizer, vários dados dão a entender isso, que nós estamos num ciclo invertido, ou seja, um aumento aí da quantidade de pessoas desempregadas ou subocupadas, gente que vai aparecer nesse gráfico aqui da trajetória da taxa de desemprego, né? Isso aqui pode significar também um aumento do número de pessoas que não são mais desalentadas, né? Agora estão correndo atrás de emprego? Pode ser, mas isso geralmente
vem acompanhado de um cenário de melhoria econômica, uma economia aí mais pujante, com uma força maior, um torque maior, né? E a gente não está vendo isso, essa é a verdade. Com base no olhar macro em relação à economia brasileira, a conclusão que nós tiramos, que nós podemos chegar é que, sim, o desemprego está aumentando. Estou trazendo números aqui sobre o aumento de falências, de recuperação judicial, isso tanto na indústria, né, no setor urbano, quanto lá na produção agrícola, né, no agronegócio brasileiro. Tem muito produtor rural aí pedindo falência, pedindo recuperação judicial também. Estamos vendo o gringo tirando dinheiro do Brasil, dinheiro de investimentos. Num cenário em que você tem coisas desse tipo aí, é muito difícil você ter aumento real da disponibilidade de vagas de trabalho. Então, a análise, a leitura econômica que a gente faz de vários fatores casa direitinho com isso que esse gráfico está mostrando aqui. Uma reversão de um cenário que vinha lá desde depois da pandemia de forma praticamente ininterrupta de queda no desemprego e o aumento aí de disponibilidade de vagas de trabalho, colocando o Brasil aqui praticamente nos níveis lá anteriores à crise causada, deflagrada pela Dilma Rousseff, né? Mas esses dados aqui ainda carecem de um pouco mais de análise e é o tipo de coisa que a gente analisa melhor no longo prazo, né? É muito fácil fazer a leitura desse período aqui que já passou comparando com as crises e tudo mais, né? Com a pandemia e etc. Imaginar para onde que esse gráfico vai na próxima medição já é um exercício de futurologia um pouco mais desafiador. Vamos acompanhando ainda assim. Mas me diga aí o que você achou dessa história, colabore com o nosso debate. Deixe aí o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.